Olá, sábios e sábias, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 30. Hoje o autor não é Salomão, é Agur. Vem com a Bíblia que é sucesso. Bom, Agur se considera alguém sem conhecimento, porque ele diz, ele é muito humilde quando ele escreve, né? E ele fala algumas vezes que ele não tem inteligência, você vai ver aí no versículo 2, que ele não tem a inteligência que um ser humano deve ter, que ele nunca aprendeu a ser sábio e não conhece o Deus Santo, né? Não conhecia naquela época. Mas depois ele reconhece o poder da palavra de Deus, ele reconhece a Deus. E lá no 5 você vai ver que ele diz assim: tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. E ele foi interessante porque provavelmente ele realmente pode ter sido um tolo diante da Bíblia, né? E ele reconheceu isso. Eu acredito que ele se tornou sábio quando ele reconheceu isso. Porque o sábio é isso, né, gente? É ser humilde a ponto de reconhecer que não sabe as coisas. E que ele precisa aprender mais. Porque o tolo, ele não quer aprender mais, né? Com a palavra, com Deus ou com ninguém, para falar a verdade. Então, ele reconhece que ele não... Inclusive, ele fala que ele não conheceu antes o Deus Santo para ele poder estar falando alguma coisa. Mas ele, dali, depois ele faz uma oração e faz alguns provérbios. Ele faz uma oração a Deus. E deixa claro que ele reconhece que tudo que a Bíblia diz é verdade. E que nenhum homem deveria falar como se fosse de aumentar alguma coisa que fosse da palavra de Deus, dizendo como se fosse de Deus. Porque Deus o castigaria, né? Mas ele disse, não acrescente, porque a palavra de Deus ela já é completa, né? Aquilo que Deus deixou para nós já é completo, já é perfeito, né? E aí a gente vai seguir lendo alguns provérbios. Ele diz que não é sábio, não tem inteligência, mas ele depois começa a escrever alguns provérbios que falam de várias coisas, inclusive até da própria natureza. Então ele filosofa um pouco e deixa assim um pouquinho de sabedoria para nós por experiência própria, né? Então aqui nós vemos um homem que ele resolveu, mesmo que não seguindo os caminhos do Senhor por toda a sua vida, chegou um ponto da sua vida que ele reconhece. Tanto é que o que ele escreveu veio parar na Bíblia. Então, é sim considerado algo como inspiração de Deus. Então, você que por toda a sua vida fez burradas, que não seguiu tudo isso, que agora que se deparou com a Bíblia e disse assim, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz, e agora? E agora que o que importa é o que você decide a partir de agora. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro a partir de decisões. Então, faça como ele. Passe a ser sábio a partir de agora. Seja humilde a ponto de reconhecer os seus erros. Mas pare também depois de olhar para trás e olhe para frente, decida fazer um hoje e um amanhã diferente. E passe a depois poder passar palavras sábias para outros também. Quantas vezes a gente viu, né, idosos, pessoas que já passaram, que já estão numa certa idade e já tiveram uma vida errante lá atrás e aconselhando os jovens, olha, eu já fui da sua idade, eu sei o que é isso, então não faça, eu fiz muito isso. Por isso que muitas vezes, até o que é errado, Deus permite, deixa na Bíblia as falhas dos personagens bíblicos, porque ele sabe que isso vai servir de exemplo para nós, para outros, para que a gente não caia. Você pode estar aqui com muitos questionamentos, meu Deus, passei uma vida inteira e não fiz nada para Deus. E você não precisa ficar assim. Você pode escolher fazer o que é certo e decidir pelos exemplos de outras pessoas que passaram e hoje lhe dizem, olha, não vá por esse caminho, porque esse caminho vai dar ruim. Mas tem gente que prefere andar nesse caminho, prefere apanhar, prefere levar o tombo. Mesmo você, que teve um passado, que teve atitudes tolas, né? Hoje você possa servir de exemplo para outros que vêm atrás de você, outros mais jovens que virão. Aprenda com seus erros e aprenda a fazer um novo amanhã também, né? Faça diferente. A sua decisão de hoje é o que vai fazer o de amanhã, tá? Então não esquece disso, se volte mais para Deus, queira mais o Senhor, deseje mais o Senhor e faça tudo o que Ele te ordenar a partir de agora. Quem sabe você não vai ser como esse autor que não via nada em si na sua vida, mas que no final teve muitos bons conselhos para passar, né? Mudou de direção e a partir dali Deus o considerou a ponto de colocou os provérbios dele todos ali na Bíblia, onde milhares de anos depois muitas outras pessoas estão se aconselhando com ele. Entendeu? Eu, então, fui uma adolescente que não me envolvi muito com o mundo, porque cedo vim para Jesus, né? Eu aceitei a Jesus. Mas algumas vezes na vida eu pensei em fazer algumas coisas que não era tão de acordo com a palavra, mas eu me rodeava de amigas que eram da igreja, ou eram de Deus, ou mesmo que tivessem vindo de um passado errado, mas estavam na igreja. E eu lembro de ter que uma vez eu falei, não, isso aí deixa pra lá pra fazer, que é isso? E ela chega e disse, não faça isso, você sabe o meu passado, você sabe o que eu fiz e eu sofri. Eu fui por esse caminho e eu sofri. E por causa de um conselho de uma pessoa que anteriormente tinha vivido uma vida errada, eu que andava correto,
deixei de cometer uma coisa errada, porque ela tinha uma experiência para mim quando ela fez ao vivo, porque no meu coração eu falei assim, não, eu prefiro passar pela experiência, né, dei uma de tola na época, e ela fez, não faça isso, porque eu fiz, e foi tão ruim para mim, vai ser para você também com certeza. Então aquilo ali abriu os meus olhos. Entenda, não tem ninguém melhor ou pior para Deus, tem aquele que escolhe mais a Deus, escolhe os caminhos dele. Então se você a partir de hoje escolher a Deus, ele também vai andar com você, vai usar você como usou Agur aqui nesse provérbio, tá bom? Fica com Deus, fica com essa palavra. Provérbios 30, amanhã é o último dia de provérbios para este mês, então te aguardo.